5 erros que pessoas iniciantes cometem ao utilizar o OBS. E esses erros podem comprometer muito a qualidade das suas transmissões ou das suas gravações. Bom, pessoal, é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, né? Vou tentar resumir e ser o mais direto possível e o mais didático também, mostrando aqui para vocês 5 erros que as pessoas cometem ao utilizar o OBS Studio. Então vamos aqui ao primeiro erro. Eu anotei aqui os 5, mas vou revelando um a um e vou falando um pouco aqui para vocês. Captura de áudio da forma errada. Por que eu listei esse erro aqui inicialmente? É para a gente falar um pouquinho sobre ele, porque eu já vi muita gente vacilar com relação a isso, né? O que é que eu vejo as pessoas fazerem normalmente quando não tem um conhecimento tão aprofundado a respeito do OBS, né? Quando é um iniciante ali, está começando agora, o que é que as pessoas fazem? Ó? Vem aqui, cria uma cena, né? Normalmente vem aqui em fonte, captura de entrada de áudio, aí aqui vem e adiciona o microfone, né? Vamos deixar aqui padrão. A pessoa veio aqui, adicionou o microfone, beleza. O áudio ele está chegando aqui como fonte dentro do OBS. Mas vejam só, se eu troco para cena 2, o meu áudio já para de chegar. Por quê? Porque eu coloquei ele aqui na cena 1. Né? Ele está chegando na cena 1, mas se eu trocar de cena 2, cena 3 ou cena 4, ele não vai chegar, beleza? Então esse é o erro que eu listei aqui em primeiro lugar, porque esse aqui é um erro gravíssimo. Você não pode adicionar o seu microfone, a sua interface de áudio, o seu mixer que está chegando o áudio aqui no OBS, você não pode adicionar ele como captura de entrada de áudio. Isso aqui depende muito do propósito, né, para que você vai utilizar. Ainda que você tivesse apenas uma cena, eu não recomendaria que você fizesse isso. Qual é a forma correta de adicionar o áudio aqui dentro do OBS? Você vai vir em configuração, áudio, aqui normalmente vai estar desativado, né? Se é a primeira vez que você está utilizando o OBS. Então você vai vir aqui, ó, em áudio no desktop, você deixa padrão, e onde tem aqui, ó, áudio do microfone auxiliar, você pode colocar padrão, ou aqui você pode inserir o microfone ou o dispositivo de captura, né, de entrada de áudio que está chegando no seu computador. No caso aqui, como eu tenho essa webcam aqui me filmando, eu teria a opção de colocar aqui o áudio dela, certo? Então, vamos supor que eu tivesse aqui microfone 1, sei lá, microfone 2 ou algum microfone específico, eu adicionaria aqui. Quando eu adiciono aqui e aplico, ó, automaticamente o áudio ele já está aqui. E se eu troco de cena, ó, cena 4, cena 3, cena 2, cena 1, eu não vou perder o meu áudio. O meu áudio não vai parar de chegar aqui no momento da minha gravação. Beleza? Então esse é o primeiro erro que eu listei. Vamos agora para o erro 2, que também ainda está relacionado aqui ao áudio, certo? E o erro 2 é não monitorar o áudio da sua transmissão ou da sua gravação. Né? É um erro que eu vejo muita gente cometer, inclusive não só pessoas iniciantes, mas pessoas que já trabalham ali há um certo tempo com OBS, principalmente em igrejas, né? Essa galera às vezes comete muito esse erro. E é um erro gravíssimo, né? Ou monitorar o áudio ali de uma transmissão diretamente do YouTube. Para quem não entende, para quem não sabe, pessoal, o YouTube ele tem um delay muito grande, né? Às vezes 10, 15, 20 segundos. E se você se baseia pelo YouTube para ter o retorno do seu áudio, se você tem um problema no áudio agora, você só vai conseguir identificar esse problema no seu áudio daqui a 15 segundos, né? Se for um delay de 15 segundos lá dentro do YouTube. Aí daqui que você identifique que teve o problema e resolva, vai ter um tempo bem maior, né? Então é algo bem simples de se fazer, né? Você pode estar monitorando, obviamente, aqui, né? Vendo o gráficozinho aqui subindo, descendo e tal. Mas se você não quer estar direto olhando para cá, o que é que você pode fazer? Você vem aqui, ó, nos 3 pontinhos, propriedade de áudio avançadas. Aí aqui, ó, eu vou identificar qual é o microfone, né? Qual é o áudio que está chegando e que eu quero monitorar. No caso é esse mic auxiliar aqui, ó. Aqui pode ter uma lista com vários dispositivos aqui de áudio chegando, certo? Vai depender muito do que está conectado ao seu computador e do que está ativado na configuração de som. Então aqui o que é que você vai fazer? Ele vai estar assim, ó, não monitorar. Aí você vai vir aqui, ó, monitorar e enviar áudio, porque você vai conseguir monitorar e vai conseguir enviar o áudio também para transmissão, para gravação, seja para o que for, certo? Então esse é o segundo erro que eu listei aqui, que as pessoas mais cometem, que eu mais vejo as pessoas cometerem ao utilizar o OBS Studio, né? O erro número 3, ele está relacionado à taxa de bits, né? Utilizar a taxa de bits errada para o seu vídeo. E aproveitando, pessoal, eu peguei até essa tabelinha aqui, ó. Se eu não me engano, é uma tabela que está
é que o próprio YouTube, né, recomenda, se eu não estiver enganado. Mas geralmente é muito semelhante, vai mudar muito pouca coisa de uma tabela para outra, certo? Ó, para transmissão, aqui é para transmissão, mas que também vai servir para gravação. Para quem não sabe, só explicando aqui para vocês, a taxa de bits, pessoal, ela é a quantidade de informação que o OBS ele vai ter para poder enviar para uma transmissão ou para uma gravação. É para poder gerenciar. Quanto mais informação chega para ele, melhor qualidade de imagem ele vai conseguir te entregar, né? E melhor qualidade de áudio também. Se você coloca uma taxa de bits muito baixa, se chega pouca informação, vai faltar informação também no seu vídeo, né? Pode ser que haja ali uma perca de quadros, né? Que são frames. Pode ser que haja um delay, pode ser que haja ali falhas na sua transmissão ou na sua gravação. Então a taxa de bits ela está relacionada à quantidade de informação que você está entregando para o OBS para ele fazer a transmissão ou a gravação do seu conteúdo, certo? E assim, outro ponto aqui que é muito válido falar. A gente tem a tabelinha, deixa eu mostrar a primeira tabelinha aqui, ó. Onde tem 60 é porque é 60, onde não tem nada é porque é 30 FPS por padrão, certo? O padrão hoje, normalmente, né, que a maioria das pessoas utiliza é 1080, que é uma resolução Full HD, 1920 por 1080, e o intervalo de taxa de bits recomendado aqui é de 3 a 6000. E onde é que eu vejo essa informação? Você vai vir aqui em configurações, saída, transmissão. Ó. Se você tiver no modo simples, você pode mudar aqui para o modo avançado, que é até melhor. Você vai ver aqui, ó, taxa de bits. Tá 9000. Normalmente ela vai vir aqui, ó, 2.500, que é uma taxa de bits muito baixa. Então, recomendado para eu fazer a minha transmissão, a minha gravação em Full HD 30 FPS seria entre 3 e 6. Eu gosto sempre de utilizar um pouquinho mais, certo? Não recomendo que você utilize algo muito além disso, porque pode ser que você vá forçar mais o seu computador, porque quanto mais alta a taxa de bits, mais o seu codificador de vídeo, aqui que no caso a minha placa de vídeo, vai trabalhar, certo? Vai demandar mais desempenho do seu computador. Então eu não recomendo que você deixe quantidades muito acima, porque também vai ser desnecessário, Pode ser que nem seja aproveitado. Então, geralmente, eu deixo aqui 9000 a minha taxa de bits para produzir um conteúdo Full HD ali 30 FPS. Eu sempre usei isso aqui em transmissões, em gravações e sempre deu certo. Beleza? Essa é a quantidade que eu utilizo. Então, recomendo que você use essa tabelinha aqui, ó. Você pode olhar no próprio Google, né? É só você colocar lá taxa de bits por resolução, que vai aparecer isso daqui, e geralmente é muito próximo, Eu recomendo que você utilize essa tabelinha, porque ela ajuda muito, Então esse é o terceiro erro que eu vejo muita gente cometer, Você não está habituado a utilizar um programa, você não tem o costume ali, você ainda não conhece, não tem muito conhecimento com relação ao OBS, isso é normal que aconteça. Então a gente vai aqui para o quarto erro, Muito comum também que eu vejo acontecer, que é ignorar o multiview. O que é o multiview para quem não sabe? Eu coloquei aqui para exemplificar, certo? Coloquei 4 imagens aqui, como se fossem 4 câmeras, para a gente conseguir exemplificar aqui. O que é multiview? Se você vier aqui em visualizar, visualização múltipla, você vai ter aqui o multiview. Ó. Multiview são as várias janelas, com as cenas aqui, para você conseguir enxergar tudo ao mesmo tempo. Aqui vai ter a pré-visualização e o programa. Então aqui, ó, você consegue estar utilizando, vendo tudo, enxergando tudo e fazendo os cortes aqui. Geralmente o que é que o pessoal utiliza? Modo estúdio. Aí vai trabalhando assim, ó. Opa. O pessoal às vezes trabalha assim, ó, dessa forma. Eu acho, sinceramente, bem mais trabalhoso e, de certa forma, menos profissional. Depende, certo? Isso aqui que eu tô falando é muito relativo. Às vezes é mais válido você utilizar o modo estúdio, sim. Mas no caso de você ter 4 fontes de entrada aqui, 4 fontes de captura de vídeo, 4 câmeras, 4 cenas, as câmeras entrando individualmente. Ao invés de você fazer isso aqui, você pode muito bem vir aqui e utilizar apenas o multiview. Por quê? Qual a vantagem? Primeiro, que você está vendo todas as cenas. Se de repente esse carinha aqui tivesse distraído no celular, olhando para trás, falando com alguém ali dos bastidores, eu conseguiria ver e não cortaria para ele. Poderia cortar para cá, manter aqui. Se eu estou aqui usando o modo estúdio,
eu vou ver sim também, certo? Mas aí é o trabalho de dois cliques, eu vou ter que selecionar minha cena e cortar, selecionar minha cena e cortar. E eu não consigo enxergar o que está acontecendo nas outras cenas. Então, um erro muito comum que eu vejo o pessoal cometer é não utilizar o multiview. Sem contar que é uma interface aqui, é um layout que fica até mais profissional, certo? Fica mais profissional. Você pode adicionar aqui um cronômetro, você pode adicionar aqui uma outra coisa, aqui uma outra imagem, enfim, você pode adicionar muita coisa, você vai ter acesso a tudo e conseguir cortar apenas com um clique, né? Eu acho muito mais fácil operar usando o multiview e, relembrando mais uma vez, é muito relativo, depende do tipo de produção que você vai fazer, certo? Isso aqui, pessoal, também você pode jogar para um segundo monitor e deixar lá em tela cheia como retorno, né? Você tem tanto a opção de jogar em tela cheia, somente o programa, como você pode também jogar o multiview, né? Inclusive, uma das produções que a gente faz, uma das nossas clientes, a gente deixa uma TV com esse multiview, porque ela consegue ver todas as cenas, a gente deixa um cronômetro. Aí tem uma cena que eu criei lá, que é o Google e a telinha pequena, né? Picture in Picture aqui, a câmera deles aqui, o Google, a câmera deles aqui e uma imagem que eles estão vendo na outra TV, né? Então, é muito mais fácil operar através do multiview, sem contar que você consegue enxergar tudo, e é um erro que as pessoas cometem muito, né? Ignorar o multiview, certo? Então vamos aqui agora para o quinto erro, quinto e último, né? Que é não gravar a live ou não gravar no momento que está fazendo uma transmissão para ter a gravação como backup, né? Esse é um erro gravíssimo, certo? Gravíssimo. Por quê? Você está transmitindo, fazendo uma transmissão, o que é que custa você iniciar uma gravação junto? Né? A não ser que realmente o seu notebook ou o seu computador não suporte. Mas você pode já configurar a parte de transmissão, a parte de gravação, e enquanto você está transmitindo, você já pode ir gravando junto. Por quê? Né? Quais são as vantagens de fazer isso? Primeiro, vai que a internet cai, né? Vai que tem um problema com a internet, a live cai, e você não tem backup nenhum, né? Se você está gravando, você segue a gravação e quando terminar, você corta a gravação e sobe para o YouTube. Entendeu? Você tem ali um backup. Segundo, é um arquivo que, dependendo do conteúdo, você pode disponibilizar de forma mais rápida para o cliente, já para ele fazer cortes, para ele fazer alguma coisa que ele quiser, né? Você pega o conteúdo bruto e já envia para ele. Então, esse também é um erro muito comum que eu vejo as pessoas cometerem. Iniciar uma transmissão, né? Fazer uma transmissão e não gravar também o conteúdo para tê-lo ali como backup, certo, pessoal? Então, assim, esses 5 erros, né, são erros que eu consegui pensar, consegui analisar antes de fazer esse vídeo. Eu estava pensando, né, o que é que eu poderia falar, qual o tipo de vídeo que eu posso fazer aqui para ajudar as pessoas a não cometerem, né, esses vacilos, esses erros, né, que a gente comete aí durante as nossas produções, durante a nossa jornada aí no audiovisual. E para o OBS especificamente, né, para quem gosta de OBS, para quem trabalha com OBS ou para quem pretende operar, trabalhar com OBS, né? Isso é muito válido, né? Inclusive nós aqui do Dupla Direção já passamos muito perrengue por cometer esses erros que eu estou falando aqui no início aí da nossa carreira no audiovisual para vocês. E esse foi o conteúdo de hoje, pessoal. Agradeço a todos e até a próxima.